o Senhor já está nos aguardando para louvar e agradecer o seu nome. Estende tuas mãos assim e vamos orar a Deus. Amado Deus e eterno Pai, te louvamos e te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos dentro da tua casa, Deus. Por infinita graça e misericórdia, vencemos mais um dia para estar na sua presença. Sabemos que a tua misericórdia faz razão de não sermos consumidos. Por isso viemos te adorar nessa noite. Receba a nossa adoração, Senhor, como cheiro suave diante de ti, em nome de Jesus. Grupo de louvor, louvando bem em nome do Senhor. Grupo de louvor, salve a igreja, com a paz do Senhor.
Nós se colocarmos de pé, abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 5, verso 21 ao 34. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 5, versos 21 a 34. Amém? Traz por título a filha de Jairo, a mulher que tinha o fluxo de sangue, para a aventura ressurgida. E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava e logo se secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta, e dizes: Quem me tocou? E ele lamentou para ele e disseram: Então a mulher, que sabia o que havia acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e seja curado deste mal. Quantos necessitam da oração da igreja? Oremos na voz do presbítero David. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Oremos a Deus. Glorioso Deus, Pai, Criador dos céus e da terra. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos reunidos perante a Tua presença. Que o Senhor possa, ó Pai amado, derramar as Tuas bênçãos nas nossas vidas nesta noite, porque verdadeiramente necessitamos da ação do Teu Espírito. Manifesta a Tua glória e o Teu poder e abençoa, Senhor, a cada um de nós na noite desse dia, porque buscamos ofertar o melhor em louvor e adoração. Então, contempla, ó Pai amado, os esforços da Tua igreja e de cada um dos Teus servos que verdadeiramente vieram com o propósito de adorar e agradecer ao Senhor. É o que te peço, ó Pai, e te agradeço pelo glorioso e santo nome de Jesus. Amém. Nos visita nesta noite Franciele, seja bem-vinda em nome de Jesus. Érica, seja bem-vinda em nome de Jesus. Ana Cláudia. Marta, seja bem-vinda em nome de Jesus. Vamos nos confraternizar nesta noite. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado,
seu testemunho está dando a palavra, sabe assim. Vereadora, irmã Lana. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Queria agradecer ao Senhor por essa oportunidade que Ele tem me concedido de estar mais uma vez reunido na casa desses irmãos para adorar e exaltar o santo nome do Senhor. Agradecer também ao nosso pastor pela oportunidade que ele tem nos dado. Sei que não é fácil estar aqui, mas é uma oportunidade que ele tem nos dado para desenvolver o nosso ministério. E eu creio que Deus vai nos dar a vitória. Eu queria pedir aos irmãos que possam abrir suas Bíblias novamente no livro de Marcos 5, e eu irei ler apenas o verso 34, que nos diz assim: e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse teu mal. Amém. Oremos a Deus. Senhor Deus e Pai, neste momento, Senhor, estamos diante da Tua presença. Nossos corações já estão cheios, pois o Senhor já tem falado conosco através dos louvores que foram entoados a Ti nessa noite. Agora pedimos que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra, Deus, porque sabemos que só ela tem poder para salvar, transformar, Senhor. Seja conosco, conduza as nossas vidas nessa noite. Assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Irmãos, essa passagem vem relatando acerca de uma mulher que ela sofria há 12 anos de uma enfermidade. Há 12 anos essa mulher, ela padecia de uma enfermidade a qual ela já tinha buscado todos os recursos, todos os médicos e não tinha conseguido obter a cura. E há 12 anos, aquela mulher, ela estava sem poder ir ao templo para adorar. Ela estava excluída da sociedade, porque ela era considerada uma mulher impura, uma mulher imunda naquele tempo. Então, os irmãos podem imaginar o que aquela mulher sofreu naquela época. Por 12 anos você viver excluído da sociedade, você não poder ter uma amizade com ninguém, não poder ir ao templo para adorar o Senhor. E aquela mulher suportou esse processo durante 12 anos da vida dela, sofrendo, angustiada, mas certo dia ela ouviu falar que Jesus estava passando pela cidade, pois ele iria na casa de Jairo para realizar um milagre. O Senhor já tinha passado ali, já tinha realizado diversos milagres naquela cidade. E aquela mulher viu no Senhor a oportunidade dela ser curada naquele momento. Porque você imagina, você ficar esperando um milagre há 12 anos, ela já tinha tentado todos os recursos, ela já tinha gastado tudo que ela tinha e não tinha conseguido obter a cura que ela necessitava naquele momento. Mas ela viu ali que ela poderia ser curada, porque Jesus estava passando. E ela se ajuntou naquela multidão naquele momento. E ela, eu creio que, eu não sei se ela foi de joelho ou se ela foi arrastando, mas ela tocou na orla do Senhor Jesus naquele momento. E ela creu que ele poderia realizar um milagre na vida dela, qual ela precisava. E o interessante dessa história é que não foi apenas o toque, porque eu creio que naquele momento muitas pessoas tocaram, mas no momento em que ela tocou, o Senhor Jesus, ele sentiu que algo diferente saiu dele, que naquele momento saiu virtude, porque não foi um simples toque, mas ela foi com confiança diante do Senhor Jesus, crendo que ela ia ser curada daquele mal. Talvez, se fosse algum de nós,
não poderia ter mais esperança, porque imagina você ficar buscando o mesmo milagre durante 12 anos. Às vezes a gente ora durante um mês, um ano, e a gente já fica, Senhor, estou orando já tem um mês, eu não vou receber o meu milagre. Mas ela, já há 12 anos, ela teve fé que se ela tocasse no Senhor, ela poderia ser curada. E naquele momento ela tocou e Jesus sentiu que naquele momento saiu virtude dele. E ele falou com um dos seus discípulos: alguém me tocou. E ele respondeu: sim, mestre, a multidão te oprime, te aperta. Talvez eles até falaram: como assim, né? Claro que alguém tocou em Jesus, porque tem essa multidão. Mas ele falou: não, foi um toque diferente, foi um toque especial, não foi qualquer toque, porque eu senti que de mim saiu virtude. E naquele momento Jesus perguntou: alguém me tocou? E aquela mulher tremendo e temendo, ela respondeu: foi eu, mestre. E ela relatou toda a história para Jesus. E Jesus disse para ela: filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Então o que eu trago para nós dessa passagem? Que possamos chegar com confiança diante do Senhor, que possamos tocar no Senhor e que não viemos apenas chegar diante dele, mas que possamos fazer como aquela mulher, chegar com confiança, com fé, acreditando que o milagre pode acontecer nas nossas vidas, porque não adianta nada a gente chegar com dúvida, porque a partir do momento que a gente chega com dúvida, a gente não vai receber o nosso milagre. Eu sei que muitas vezes é difícil, a gente está passando por alguma luta, alguma dificuldade que requer de nós que nós tenhamos fé, mas às vezes a gente fica com medo, com dúvida. Mas eu falo, meus irmãos, vamos ter fé, vamos confiar no Senhor, porque Ele pode todas as coisas. Uma coisa que fica no meu coração, que a pastora Brunella falou um tempo atrás, que o mesmo Deus que cura uma dor de cabeça é o mesmo Deus que cura um câncer. Então, que a gente possamos chegar diante do Senhor com convicção, crendo que Ele pode realizar todas as coisas, que Ele pode realizar uma milagre na tua vida. Então, se você veio aqui nesta noite para buscar algo, eu não sei o que você precisa, se é uma porta de emprego, se é uma libertação, se é a salvação de algum familiar, mas que você possa chegar com fé diante do Senhor, que Ele pode realizar o milagre nas nossas vidas nessa noite, amém? E eu também queria contar o testemunho que já era para eu ter contado há bastante tempo, mas Deus sabe o que faz, e a hora é dele e o tempo é dele. E é a respeito do manto. No último culto que nós viemos antes da cirurgia do Anthony, foi uma terça-feira, mais ou menos. Foi na terça-feira. E naquele culto, antes de eu sair de casa, eu estava muito angustiada, porque os irmãos já sabem, né, que o médico falou que ele precisaria passar por outra cirurgia. E eu fiquei com meu coração muito angustiado e perguntei até o porquê o Senhor que ia permitir que ele passasse por tudo aquilo de novo, porque era recente, tinha apenas 4 meses que ele tinha feito uma cirurgia, foi muito complicado, os irmãos já sabem. E aí eu estava com medo, comecei até com o pastor Adrielto e eu não queria deixar ele fazer essa cirurgia, porque eu estava com muito medo mesmo, porque era uma cirurgia arriscada, tinha apenas 4 meses e ele tinha todos os riscos novamente, e eu fiquei com muito medo. E eu conversando com a minha irmã é enfermeira, e na primeira cirurgia ela pôde acompanhar, e aí eu conversando com ela falou assim pra mim: mana, olha só, da outra vez eu conversei com você, falei que ia dar tudo certo e tal, só que dessa vez eu não vou falar nada com você. O que o seu coração pedir para você fazer, você faz, porque você serve a Deus, você e seu esposo. Então, assim, ora, busca a Deus, uma resposta de Deus, porque eu não vou falar para você que é para você permitir, para você deixar, porque eu estou com muito medo. Então, faz com o seu coração pedir. E aquilo já me deixou meio assim, que eu falei: cara, se ela está falando isso, ela conhece. Eu falei: meu Deus do céu.
E ali eu fiquei com o coração muito angustiado, mas crendo que Deus poderia realizar um milagre. E aí, quando foi na terça-feira, que foi o último culto que eu vim antes da cirurgia, antes de sair de casa, eu orei ao Senhor e falei com o Senhor que Ele pudesse falar com a gente alguma coisa que fosse uma palavra, mas para deixar o meu coração tranquilo, porque eu estava com muito medo. Mas qualquer coisa que Deus dissesse, eu confio no que Deus fala, e o que Deus me orientasse para fazer, eu iria fazer. Se Ele falasse que não era para deixar, eu não ia deixar. E o que Deus falasse, assim eu ia seguir. E eu orei ao Senhor e pedi muito para que Ele falasse comigo naquela noite. E aí viemos para o culto, e aí o culto ocorreu, foi uma vez e tal, e aí no finalzinho do culto, Deus usou o pastor Marisa para profetizar o pastor Adrielton, e depois usou o pastor. E eu só lembro dessa parte da profecia, e que Deus falou assim: não precisa ter medo, porque ele não vai morrer. E Deus repetia de novo: ele não vai morrer. E eu falei amém. Então tudo que eu precisava era só aquilo. Eu falei amém. E falei com Deus: Senhor, eu estou preparada para enfrentar o que for, porque eu sei que meu filho não vai morrer. E eu fiquei tranquila. Depois daquilo eu fiquei tranquila. Fui tranquila. Graças a Deus ocorreu tudo bem na cirurgia. Foi uma cirurgia de 10 horas. Ocorreu tudo bem. E ele ficou tudo bem, subiu para a UTI e tal, tudo bem. Ele ficou apenas 4 dias entubado. Depois disso o médico achou que não era mais necessário, porque ele estava reagindo bem. E ele foi, tirou o sedativo, ele acordou, tudo bem. E até aí tudo bem. Eu agradeci a Deus, falei: nossa, graças a Deus, Deus está no negócio mesmo, porque está tudo dando certo, tudo tranquilo. Só que aí, irmãos, do nada, a cabeça dele começou a inchar muito. E a cabeça dele inchou de uma certa forma que ele foi irreconhecível. E aquilo preocupou muito a gente, porque não era normal da primeira vez. A gente já estava com um pouco de experiência, né? Porque da primeira vez a gente já tinha passado. E aí, a médica veio conversar comigo e falou: olha, ele está com líquido e está sendo uma secreção. E começou a sair uma secreção nos pontos. E aí ela falou: olha, se continuar assim, a gente vai ter que drenar a cabeça dele. E aí foi e continuou. No outro dia a cabeça dele estava muito inchada. Eu colocava a mão assim e eu sentia bem molinha a cabeça dele. E aí a enfermeira falou assim: olha, a gente vai ter que apertar um pouco para poder tirar esse líquido. E apertou e saiu bastante líquido e ficou vazinha a cabecinha dele. Quando foi no outro dia, ele já estava cheio de novo. E aí o médico que realizou a cirurgia dele veio conversar comigo e falou assim: ó, mãezinha, a gente vai ter que drenar novamente a cabeça dele. E aí fez o procedimento, ele colocou uma agulha na cabeça dele e foi puxando todo aquele líquido, sem anestesia, sem nada, aí na minha frente. E aí tirou bastante líquido da cabeça dele. E quando ele drenou esse líquido, quando ele terminou, eu vi que a parte da cabeça do Antônio do lado esquerdo estava funda, estava um buraco na cabeça dele. E aí eu achei aquilo estranho, eu falei: nossa, mas a cabeça dele está deformada. E aí a enfermeira falou comigo: não, mãezinha, é inchaço, depois vai voltar ao normal. E passou uns 2 dias, a cabeça dele com aquele buraco que dava para ver, assim, um buraco muito grande. E aí Deus veio avaliar ele e falou assim comigo: tinha apenas uma semana que ele tinha feito a cirurgia. Ela falou assim: olha, mãezinha, infelizmente nós vamos ter que fazer outra cirurgia, porque ele teve um descolamento no crânio e esse líquido está vazando de dentro do cérebro dele. E aí a gente vai precisar abrir novamente para poder consertar. Irmãos, naquele momento, assim, me bateu um desespero, porque por mais que a gente creia em Deus, nós somos humanos, e só a gente que é mãe sabe a dor que era. Eu acreditava em Deus, eu tinha fé que Deus ia realizar um milagre na vida dele, só que era muito angustiante para mim ficar vendo aquele sofrimento todo. Então, para mim era um sofrimento muito grande. Eu falei: meu Deus, tem apenas uma semana que ele fez uma cirurgia. Como assim vai abrir a cabeça dele de novo? Ele não vai aguentar, não tem condições.
E aí tem que passar por isso tudo de novo. É um processo muito doloroso, tanto para ele quanto para a gente. Mas aí eu confiei no Senhor, orei, chorei bastante e confiei no Senhor e falei, amém, vai dar tudo certo. E graças a Deus a cirurgia ocorreu tudo bem. Foi uma cirurgia tão boa, assim, Deus esteve tão presente que os médicos não viram a necessidade de entubar ele já saiu da sala acordado do centro cirúrgico. Foi angustiante também, porque ele gritava muito de dor, porque ele sentia muita dor, ele já teve que sair e tomar morfina, e ele ficou durante uns 3 dias direto tomando morfina, porque a dor era insuportável, e quando o efeito da morfina começava a acabar, ele gritava, sentindo muita dor. Só que graças a Deus, Deus nos deu força e nós fomos passando. E aí ele foi se recuperando e recebeu alta da UTI. Só que ele recebeu alta, nós ficamos todos felizes, né? Porque quando sai daquele UTI, misericórdia, é um alívio muito grande, porque só fica na UTI em caso grave. Então quando ele saiu, pra gente já foi um motivo de muita alegria. Só que o dia que ele saiu, eu passei o dia lá com ele, e à noite eu fui para casa e minha sogra ficou lá, me rendeu, ficou lá com ele. E aí quando eu cheguei em casa, ela falou comigo, olha, ele teve que voltar para a UTI, porque ele teve uma convulsão. E aí eu já bateu o desespero, eu orei ao Senhor, clamei ao Senhor, falei, meu Deus, está no caminho, tudo bem, e do nada uma convulsão. E depois de novo, convulsionou de novo. E ele já estava tomando 4 medicamentos para convulsão, que é o limite, é o máximo, ele não poderia tomar mais, e mesmo assim ele teve convulsão. E aí eu fui lá para o hospital, e aí fiquei lá com ele, eu estava todo momento perto dele, porque eu estava com medo dele ter convulsão e eu não estar ali. E ele passou o dia bem. Quando foi à noite, eu fui para o refeitório para poder jantar, e quando eu estou lá, vem uma moça que a filha dela também estava lá do meu lado, e ela desceu correndo e falou, olha, sobe lá, porque os médicos estão tudo em cima do ombro, está acontecendo alguma coisa. E eu subi correndo, quando eu cheguei lá, o médico falou, olha, novamente ele teve outra convulsão. Irmãos, e aquilo ali, assim, me bateu uma angústia tão grande, que eu falei, poxa vida, ele está tão bem, e essas convulsões é muito arriscada para ele, porque tinha pouco tempo de cirurgia, e ele não podia estar convulsionando daquele jeito. Irmão, só que ali, naquele momento eu fui no banheiro, e eu fechei os meus olhos, e eu orei ao Senhor, e eu falei com o Senhor, Senhor, eu não aceito mais isso, eu não aceito que essas coisas ficam acontecendo com meu filho, porque ele é o teu servo, Senhor, e o Senhor já disse que ele não vai morrer, eu creio que ele não vai morrer, mas isso fica angustiando meu coração, fica me deixando preocupada, e eu não quero mais que isso aconteça, e eu creio no Senhor, que ele não vai ter mais nenhuma convulsão, porque ele viveu muito tempo com esse tumor dentro da cabeça dele, ele nunca teve nenhuma convulsão, o Senhor protegeu ele em todos os dias da vida dele, então eu não aceito mais isso, que essa seja a última vez. E confiei no Senhor, irmãos. Só que lá acontece tanta coisa que a gente acaba distraindo e não percebe. E passou uns 3 dias, 4 dias, ele só foi melhorando, ele teve uma recuperação muito boa. E do nada eu parei e falei, caramba, ele não teve mais nenhuma convulsão. E eu agradeci ao Senhor, porque realmente Deus ouve as nossas orações. E Ele nos dá a prova, mas Ele está ali do nosso lado, juntinho, passando com a gente. E aí tudo bem, ele ficou mais uns dias na UTI, depois recebeu alta, foi pro SEMI, tudo encaminhando para ele poder receber alta. E a gente feliz da vida, e aí do nada, ele dá uma febre. E aí começou com uma febre de 39,8, 39,9, e que não baixava por nada, ele tomava remédio em cima do outro e nada, e fazia exame, não dava nada, fez 2 tomografias, estava tudo certo com o local da lesão, e ele continuava dando febre. Isso passou 1 dia, 2, 1 semana, 2 semanas e nada, e ele com aquela febre que nem os médicos
de onde que estava vindo aquela febre. E ele com febre, só febre alta. E assim, ele dava febre nele que a gente nem notava que ele estava com febre, porque ele pulava, ele brincava, mas com uma febre super alta. E por essa febre ele não podia receber alta, porque eles não podem dar alta se ele tiver com alguma coisa. E aí ele ficou, passou 10 dias, e ele com febre, 10 dias direto, dia e noite com febre. E nós orando, orando de madrugada, jejuando. E eu já estava ficando preocupada, porque fazia exame e não dava, não avançava nada, os exames de sangue tudo ok, a sonografia tudo ok. E assim, e realmente, irmãos, tem coisas que é só para Deus, que não tem como explicar. E aí eu falei, tudo bem, se não está acusando nada, eu creio que vai passar, a gente já orou. E eu todos os dias eu orava por ele, eu ungia ele, eu orava pelas crianças que estavam do lado dele. E todos os dias mesmo eu ungia ele, acreditando que Deus ia dar a vitória. E aí veio a médica conversando comigo e ela falou bem assim, olha, Marizinha, essa febre do Antônio não é normal. Eu falei, doutor, eu sei que não é normal, mas o exame está tudo ok, está tudo certo, então por mim tudo bem. Ela falou assim, não, eu tenho certeza que ele está com uma infecção na cabeça, que a infecção dele está na cabeça. E ela tentou colocar isso na minha cabeça. Naquele momento eu fiquei preocupada, eu falei, meu Deus, porque se ele tiver com alguma infecção na cabeça é muito perigoso. E tudo bem. E aí ela pediu, não, eu vou pedir outra tomografia, porque eu não estou acreditando que não tem nada. Porque lá, irmãos, eles ficam procurando doença. O tempo todo fazendo exame, procurando doença. E assim, o caso do Anthony foi um caso que eles ficavam assim, abismados. E tipo assim, como que esse menino está bem? Como que ele está comendo? Doutor, ele está comendo? Mas como que ele está sentando? Não era para ele estar sentando. Mas eles não sabiam o quanto de joelhos que estavam dobrados, de quantas pessoas estavam pagando preço, de quantas pessoas estavam orando pela vida dele. Mas a gente sabia que era Deus, né? E aí ela pegou, fez outra tomografia, tudo certo, e nada, não tinha nada na cabeça dele. E aí, irmãos, nesse meio termo, eu já estava orando muito, pedindo ao Senhor que tirasse aquela febre, porque eu não estava mais aguentando ficar naquele hospital, é muito angustiante ficar naquele lugar. E aí, orando ao Senhor, falei, Senhor, eu tenho seus meios de trabalha, porque eu quero sair daqui. E aí, do nada, o Antônio acordou, espirrando, com o nariz correndo, e aí a médica chegou para mim e falou assim, olha, vocês não podem ficar aqui, que ele está com suspeita de Covid. Aí eu falei, ai Jesus, mais essa. Tudo bem, transferiu a gente para o isolamento, a gente ficou no quarto sozinho, isolado, e aí o povo para entrar lá com aquela preservada toda, né, de capote, luva, máscara, não chegava nem perto da gente, e aí fez o teste do Covid e deu negativo. E isso a gente tinha ido para a enfermaria para ficar, para poder ficar isolado. E aí não deu negativo, não estava com Covid, tudo certo. Só que nesse meu termo eu vi que era o Senhor trabalhando, porque eles não queriam dar alta para o Antônio por conta dessa febre. E aí a gente recebeu a alta da enfermaria, do nada ele melhorou a gripe e ficou bem. Só que ele continuava com febre, uma febre alta, e aí deu numa terça-feira, numa segunda-feira, a médica veio conversar comigo e falou, olha, Marizinha, já tinha 15 dias que o Antônio estava com febre. Olha, Marizinha, se amanhã o Antônio estiver sem febre, eu vou dar alta para vocês. Eu falei, tá bom, só que assim, eu acreditava que Deus poderia fazer um milagre, só que eu fiquei meio assim, eu falei, caramba, tem 15 dias que ele está com febre, será que até amanhã ele vai estar sem febre? Mas aí eu comecei a orar, clamar, pedir a Deus para que melhorasse, abaixasse aquela febre, dando banho gelado nele, para que pudesse melhorar aquela febre. E aí, deu na terça-feira, ele continuou com febre. Aí ela veio conversar comigo na terça e falou, olha, se amanhã ele estiver sem febre, eu dou alta para ele, mas se ele continuar com febre, ele não pode receber alta. Eu falei, tudo bem. E eu orei e falei, Senhor, seja feita a tua vontade, porque eu não quero que ele saia daqui para ficar mal em casa,
para que aconteça alguma coisa, porque eu sei que é ruim estar no hospital, mas pelo menos aqui a gente está amparado. Se a gente for para casa, qualquer coisa que acontecer com ele, a gente vai ficar preocupado. Então, eu sei que o Senhor é o dono do tempo, e eu só quero levar meu filho para casa quando ele estiver bem. Então, eu entrego em suas mãos, que o Senhor realiza a tua obra. E fiquei tranquila. Quando foi na quarta-feira, ele acordou sem febre. Ele não tinha febre nenhuma. E aí ela falou, olha, então hoje eu vou dar alta para vocês. E nós recebemos alta e ele nunca mais teve febre. Para a glória do Senhor Jesus. Então, assim, eu entendo que o tempo é do Senhor, é um ano que foi dias muito difíceis mesmo. Mas uma coisa é certa, eu sei que Deus estava presente em todos eles. Foram dias muito difíceis, mas Deus ele mostrou a grandeza dele em cada minuto ali, e que a gente via o cuidado de Deus ali. Tinha momentos, irmãos, que eu parava e pensava e falava assim, Senhor, se eu não te servisse, eu não sei o que seria de mim, porque nós olhando com nossos olhos humanos, não tinha mais jeito para ele, não tinha como uma criança sobreviver com 3 cirurgias na cabeça, e assim, todas elas em menos de 5 meses, e ficar sem nenhuma sequela. Assim, é coisa que só Deus mesmo faz. E como o pastor Adriel já tinha contado, que o próprio médico dele pediu autorização para fazer um estudo sobre o caso do Anthony, porque assim, como o pastor mesmo fala, a medicina é uma aluna do Senhor, a medicina é aluna. Então, assim, o que Deus faz é perfeito. E na terça-feira passada, nós fomos fazer a ressonância, né, que tem que fazer, e para honra e glória do Senhor Jesus, o tumor foi retirado todo, só ficou assim os resíduos, mas graças a Deus ele não vai precisar fazer nenhum tipo de tratamento, ele só vai precisar agora fazer um acompanhamento, né, para poder ver o local da lesão. Mas assim, quando Deus realiza a obra, ele realiza por completo. Então assim, como aquela mulher, ela esperou 12 anos para receber o milagre, eu creio que eu já recebi o meu milagre. E então, creio, irmãos, Deus pode realizar o nosso milagre. E assim como foi com aquela mulher, assim como foi na vida do Antônio, Deus pode realizar na sua vida nessa noite. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Esse é um testemunho muito importante. Essa história está registrada no céu, nos nossos corações, na nossa mente, os grandes milagres que Deus realizou dentro de um tempo difícil, dentro de um tempo de pandemia, de problemas, de varíola de macaco, tudo quanto é troço ruim no mundo, mas Deus está cuidando da sua igreja. Deus cuida de cada um de nós. Por isso é que nós não temos que olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas sim para o alto, e lembrar do sacrifício vivo que Jesus fez na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite gloriosa a Deus. Entenda, em todo tempo, se você estiver com a sua fé alicerçada no Senhor, pode vir sobre nós o que vier, porque o nosso Redentor vive. Assim disse Jó. E nós podemos repetir isso nesta noite. Vamos continuar com o nosso período de oração, e que Deus possa abençoar a irmã Alana, o pastor Adriel, o irmão Antônio, porque ele tem um testemunho por resto da vida dele, um testemunho glorioso da parte do Senhor. Deus te bendiga. Grandioso Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, já te louvamos, Senhor, já ouvimos a tua palavra, mais uma vez estamos com os nossos joelhos prostrados
para agradecer e exaltar o teu nome na noite deste dia. Te agradecemos, ó Pai amado, por este testemunho grandioso, a qual verdadeiramente exalta e engrandece ao nome do Senhor, porque verdadeiramente o Senhor tem operado sinais e maravilhas no meio desta igreja. Então é motivo, Senhor, de estarmos felizes e alegres, reunidos diante da tua presença, porque quando o Senhor fala, ó Pai amado, tu és fiel para cumprir, a qual o Senhor verdadeiramente o milagre tem acontecido no meio de cada um de nós. Te agradecemos, meu Senhor, por fazermos parte desta igreja que um dia estará ao teu lado, contemplando o Senhor face a face. Senhor, não teve, Senhor, Covid-19, não teve pandemia, não há inferno, Senhor, que possa parar a tua igreja nessa terra. Estamos gratos a Ti, porque verdadeiramente o Senhor tem sido nosso general de guerra, tem fortalecido as nossas vidas perante a tua presença. Queremos que nesta noite não sairemos, ó Pai amado, na mesma maneira que entramos, mas se convictos no milagre e convictos na vitória, como buscamos no Senhor nesta noite. Abençoa, Senhor, a cada vida, a cada irmão, a cada irmã que se encontra com os teus joelhos prostrados, já ligados com os pensamentos no trono da graça do Senhor, que o Senhor possa responder a cada oração, a cada petição, Senhor, que os teus servos estarão fazendo, Senhor, nesta noite. Manifesta a tua glória, o teu poder nas nossas vidas. É necessário, Senhor, nos prepararmos para aquilo que o Senhor tem reservado para a nossa igreja, para aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. O Senhor tem falado sobre o intermédio das profecias. É necessário, Senhor, nos posicionar. É necessário permanecermos em Jerusalém, aguardando, Senhor, o renovo do Senhor, aguardando a bênção que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Cremos, Senhor, que hoje é noite de milagre, hoje é noite de vitória para a tua igreja, e assim conforme foi ministrado na palavra do Senhor nesta noite, que se tão somente tocarmos na hora das suas vestes, teremos a vitória, e que neste momento devemos chamar, devemos clamar, devemos atrair a atenção do Senhor para as nossas vidas, porque cremos que a vitória é certa, porque a partir do momento, Pai amado, que nos apresentamos diante do Senhor, de maneira nenhuma o Senhor despeça a cada um de nós de mãos vazias, mas sim acreditamos, temos a fé, ó Pai amado, que o Senhor tem reservado o melhor para cada um de nós, e devemos ter, ó Pai amado, a fé, assim como o cego Bartimeu, que ouviu falar que o Senhor estava próximo dele, começou a clamar, começou a falar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Queremos clamar o teu nome nesta noite, queremos te exaltar, porque verdadeiramente o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Neste momento, Pai amado, a tua igreja se encontra com os teus joelhos prostrados e acreditando, Senhor, que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Pai amado, que o Senhor venha contemplar as nossas vidas perante o Senhor, os nossos esforços, ó Pai amado, que não venham ser sacrifícios perante a tua presença, mas que venham ser momentos agradáveis diante do Senhor, porque o Senhor, ó Pai amado, tem manifestado a tua glória nas nossas vidas e não tem medido esforços para abençoar a cada um de nós. É gratificante de estarmos reunidos na tua casa diante do Senhor e saber, ó Pai amado, que o Senhor tem sido fiel e tem verdadeiramente operado os teus sinais e maravilhas no meio do nosso povo. Pai amado, continua fortalecendo as nossas vidas, continua, Senhor, derramando sobre cada um de nós a tua unção, Senhor, o teu óleo santo, para que vamos estar transportando na tua presença. Pai amado, é necessário que devemos descer na casa do olheiro, é necessário, Senhor, que devemos nos posicionar para recebermos o milagre da parte do Senhor, como foi ministrado sobre o culto de domingo, que devemos tirar, Senhor, tudo aquilo que nos atrapalha, as velhas penas, Senhor, as velhas unhas, os velhos bicos, para que venhamos, Senhor, entrar no posicionamento diante de Ti, para que o corpo do Senhor venha sobre as nossas vidas, para que venhamos, Senhor, dar os novos bons diante de Ti, para que venhamos voar do mais alto e retirar, Senhor, os parasitas, tudo aquilo que se encontra atrapalhando o nosso crescimento perante a presença do Senhor. Te agradecemos, ó Pai amado, porque temos vivido, Senhor, num período de oração, período ao qual, Pai amado, temos verdadeiramente recebido o melhor da parte do Senhor. O Senhor tem, Pai amado, abençoado as nossas vidas, tem, Senhor, transformado os nossos caminhos, tem, Senhor, depositado cada vez mais a fé nos nossos corações. Então te agradecemos, meu Senhor, porque o Senhor tem verdadeiramente sido fiel nas nossas vidas. Pai amado, te agradecemos nesta noite, porque somos verdadeiramente testemunhos vivos e no presente século
Senhor continua curando, libertando, batizando com o teu Espírito e ainda leva para o céu para morar junto ao Senhor. Que venhamos, ó Pai amado, andarmos firmes e fiéis diante de Ti, andando, Senhor perfeito, diante dos Teus caminhos, com as nossas vestes lavadas, remidas pelo glorioso sangue do Cordeiro. Pai amado, que não nos falte a Tua presença, que não nos falte, Senhor, o auxílio do Teu Espírito, mas que devemos nos permanecer, Senhor, em Jerusalém, aguardando do alto as promessas do Senhor, aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Mas é necessário, Senhor, que devemos nos posicionar, é necessário, Senhor, que devemos prostrar os nossos joelhos, colocarmos a nossa boca no pó e clamamos ao Senhor para que o Senhor venha entrar, Senhor, com a providência, para que o Senhor venha operar, Senhor, os Teus milagres nas nossas vidas. E cremos, Senhor, que o Senhor tem reservado o melhor para cada um de nós, porque estamos no local perfeito, estamos na casa do Senhor, a casa do Deus vivo, a casa do Deus santo, forte, poderoso, onde nos encontramos perante a Tua presença. Sabemos, ó Pai amado, que o Senhor tem preparado para esta igreja coisas grandiosas, coisas gloriosas. Ó Pai amado, temos a convicção que o Senhor verdadeiramente irá cumprir com as Tuas promessas. O Senhor tem falado sobre o intermédio das profecias, que algo novo o Senhor irá fazer no meio do nosso povo. E o Teu Espírito, ó Pai amado, nos recorda neste momento que é necessário que devemos orar e interceder, Senhor, por aqueles que se encontram na liderança deste país. Pedimos ao Senhor, ao Pai amado, que o Senhor permita que aqueles satanistas tomem a direção deste país, porque a palavra do Senhor nos diz que bendita é a nação cujo Senhor é o Deus. Estamos aqui, ó Pai amado, carregando a bandeira do Senhor, carregando a bandeira de servos firmes e fiéis diante de Ti, ó Pai amado. Nos encontramos nesta noite, os soldados, perante a Tua presença, como homens e mulheres batalhadores, o Senhor verdadeiramente o Senhor tem escolhido para guerrear contra as forças do mal, tem chamado os Teus valentes, tem convocado os homens e mulheres para viver uma vida de oração, batalhando, clamando ao Senhor e revertindo, ó Pai amado, a cada um de nós com as Tuas armaduras espirituais, para estarmos preparados para guerrearmos contra o inimigo das nossas vidas, inimigo ao qual o Senhor tem atacado o nosso povo sem dó nem piedade, tem usado as armas mais baixas para atacar sobre aqueles que infelizmente têm prestado os Teus ouvidos para falações que não provém do Senhor. Mas a Tua igreja, ó Pai amado, se encontra com os Teus joelhos prostrados, clamando e agradecendo ao Senhor, porque a Tua palavra ela diz para cada um de nós tudo aquilo que pedimos no Seu nome, Pedro, assim o Senhor fará. Então te pedimos, ó Pai amado, tenha compaixão para aqueles que já não têm, Senhor, o desejo de estar diante da Tua presença, de cultuar e agradecer ao Teu nome. Mas a Tua igreja, Senhor, tem feito o papel de interceder, de clamar sobre essas almas que verdadeiramente são pessoas, Senhor, que necessitam da transformação, do milagre do Senhor sobre as suas vidas. Vemos, ó Pai amado, este período agora temos vivido de oração, seja tem, Senhor, verdadeiramente operado sinais e maravilhas, porque grande foi o testemunho que ouvimos nesta noite. O Senhor operou o Teu milagre, onde a medicina verdadeiramente tem sido a Tua luta, porque o Senhor, ó Pai amado, é o médico dos médicos, e agindo Deus, Pai amado, quem impedirá? Por isso estamos com os nossos joelhos prostrados e alegres por saber, Senhor, que é o Deus a nos guardar, a nos fortalecer diante da Tua presença. Então continua, Senhor, derramando as bênçãos que buscamos no Senhor nesta noite, e fortaleça as nossas vidas diante da Tua presença, Pai amado. A praga, Senhor, flor do inimigo, repreenda a ação do mal contra as nossas vidas, e fortaleça, Senhor, a cada um de nós para passarmos diante das batalhas, diante das pelejas, porque nos encontramos, ó Pai amado, com os nossos joelhos prostrados, crendo na vitória do povo do Senhor nesta noite. Manifesta cada vez mais o Teu poder, a Tua glória sobre as nossas vidas. Não despeça, Senhor, a cada um de nós de mãos vazias, mas sim com um milagre. Agora buscamos o Senhor nesta noite. Auxilia, ó Pai amado, as nossas vidas diante de Ti, e derrama, Senhor, o Teu milagre no meio do Teu povo. Fortaleça cada vez mais as nossas vidas diante da Tua presença, ó Pai amado. Grande, eterno e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor amado, por estar em Tua presença, por estar em Tua casa, Senhor, para poder cultuar a Ti, adorar e agradecer ao Senhor Jesus. Peço, Senhor, venha continuar abençoando a vida de cada um dos Teus servos, Pai amado, pois vieram nessa noite
noite com esse propósito único de poder adorar o teu santo nome, de agradecer, buscar a tua presença para nossas vidas, porque sabemos que sem a tua presença nada nós podemos fazer. Eterno, soberano e maravilhoso Pai, quão bom é poder estar na tua casa nessa noite, quão bom é poder ter essa oportunidade, Senhor, de conversar contigo verdadeiramente mais uma vez, porque sabemos que a nossa oração, Pai amado, santo e poderoso, ela não vai por sobre esse tempo, ela ultrapassa o natural e chega no sobrenatural do Senhor nessa noite. Que tudo aquilo que teus servos têm clamado, têm colocado diante da tua presença, nós sabemos que seremos vitoriosos, Pai amado, porque o Deus que nós cremos é um Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus que está do nosso lado diante das batalhas, diante das lutas, diante das provas, porque sabemos que mesmo em meio ao deserto, mesmo em meio à tentação, à provação, nós sabemos que o Senhor está do nosso lado, jamais tem nos abandonado, jamais tem nos deixado de lado, mas sabemos que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal, pois cremos eterno, soberano e maravilhoso Deus mesmo pensando que por muitas vezes estamos sozinhos, mesmo pensando, Deus amado e santo, que não tem mais jeito, que não conseguiremos, mas cremos que o Senhor sempre está do nosso lado para nos abençoar, nos guardar, nos proteger, nos dar o livramento eterno, soberano Pai. Nós te agradecemos, porque verdadeiramente em todo segundo, a cada minuto, nós cremos que a tua presença ela é real na nossa vida, a tua presença ela é real aonde quer que estivermos, porque o Senhor está conosco e cremos que nessa noite nós nos reunimos porque temos um propósito dentro de nosso coração, que é de estar na tua casa para adorar ao Senhor em espírito e em verdade, e a tua palavra vem nos dizendo que o Senhor está buscando os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, pois cremos que nessa noite aqui estão esses que adoram dessa forma, não se importam com o tempo, não se importam com as situações, não se importam com o que está passando, mas verdadeiramente guardaram esta hora para poder te adorar, para poder te engrandecer, para poder louvar a tua presença, Pai amado, porque sabemos que quando entramos nessa casa, que quando entramos nesse ambiente, a tua presença já era real neste local, pois aqui o Senhor estava aguardando a cada um de nós com o teu poder, com a tua unção, pois sabemos, eterno, soberano Pai, que aqui é o tanque de Betesda, Deus amado, aonde as águas elas são movimentadas, e cremos, eterno e poderoso Pai, que o anjo do Senhor já desceu nessa noite e já movimentou esse ambiente, eterno, soberano e maravilhoso Pai. Nós louvamos e agradecemos o teu santo nome, porque quando estamos na tua casa, quando estamos na tua presença, algo diferente acontece, porque tua palavra nos diz que onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei presente, e nós cremos que nos reunimos nessa noite, não é para que as pessoas percebam a nossa presença, mas nós nos reunimos nessa noite, eterno e soberano Deus, é para poder adorar ao Rei da Glória, é para poder adorar ao Deus poderoso, ao Deus de Abraão, a Deus de Isaac, o Deus de Israel, o Deus que foi com Daniel. Nós cremos que é o Deus que está aqui nessa noite para abençoar a vida de cada um de nós, eterno e soberano Pai, cada um dos teus servos que vieram nessa noite com a sua luta, passando pela tua dificuldade, passando pelos problemas, Pai amado, nós cremos que sairão daqui revigorados pela presença do Senhor, sairão daqui transformados, não irão sair daqui da mesma forma com que entraram, porque aquele que está na tua presença é transformado, aquele que está na tua presença é feito uma nova criatura, aquele que está na tua casa, o bálsamo do Senhor é derramado, e o vaso que está pela metade, ele enche quando está na tua casa.
no coração de teus filhos, conforme estão clamando nessa noite, conforme estão colocando diante da tua presença nessa noite, porque sabem e creem em tua palavra, quando nos diz que devemos nos chegar diante do trono da graça, com confiança, Pai amado. Eu te peço nessa noite, entra com providência, pois o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, e a tua palavra nos diz que operando Deus, quem pode impedir? Que operando o Senhor, ninguém pode impedir, pois cremos, Pai amado e santo, que essa enfermidade que teus servos têm passado, essa noite já vai ser curada pelo nome do Senhor Jesus, pois colocamos diante da tua presença, chegamos na tua casa, não desanimados, não desacreditados, não pensando que não tem mais jeito, mas nós chegamos diante da tua presença pela convicção que o mesmo Deus que foi com Abraão, que o mesmo Deus que foi com Isaías, que o mesmo Deus que foi na forma que o Senhor curou tantos e tantos milagres da Bíblia, nós cremos que é o mesmo Deus que está aqui nessa noite, e grandes coisas tem para oferecer, e grandes milagres tem para operar nessa noite. Eterno, soberano e maravilhoso Pai, como bom é poder estar na tua casa, Senhor, como bom é poder estar na tua presença, poder bendizer ao teu santo nome, poder adorar o Senhor nesse culto de terça-feira, porque cremos que o Senhor tem grandes obras para oferecer na vida de cada um de nós. Continua abençoando, Pai amado, meu povo, continua abençoando cada obreiro, Pai amado, aqueles que têm a oportunidade há pouco tempo, os diaconistas, Pai amado, os diáconos, meus queridos, cada presbítero, Pai amado, abençoa todo o corpo de obreiros, Pai amado, dessa igreja, para que a cada oportunidade que nós tivermos, possamos continuar dessa maneira, dando o melhor para o Senhor, porque cremos que o Senhor já tem dado o teu melhor, como entregou o teu filho naquela cruz pelos pecados de cada um de nós, mas nós te glorificamos, eterno, santo e poderoso Pai, pela vida de cada um dos teus servos nessa noite, e sabemos que a vitória, ela já é garantida pelo nome do Senhor, e sabemos que a unção, ela já está sendo derramada nessa noite, e sabemos que o poder do Senhor também tem sido fiel, Pai amado, na vida de cada um de nós. Continua abençoando o teu povo, Pai amado, continua abençoando a tua igreja, pois somos necessitados da presença do Senhor, necessitamos de ti, Pai amado, porque sabemos que sem ti nada nós podemos fazer. Continua ouvindo a cada clamor dos teus filhos, aqueles que estão entristecidos, cabisbaixos, com seu coração desanimado, nós te pedimos, venha revigorar esses pensamentos, venha transformar essas vidas, e que possam sair daqui cheios da presença do Senhor, porque aqui nós sabemos que é um hospital espiritual, aqueles que se encontram com a sua vida espiritual doente, nós temos a certeza que sairão daqui com a cura, porque o Deus Todo-Poderoso está presente na casa, porque o Deus Todo-Poderoso já tem nos abençoado de forma poderosa, e cremos que sairemos daqui com a unção do Senhor em nossa vida, que sairemos daqui transformados pela presença do Senhor. Assim nós te pedimos, Pai amado e santo, e nós te agradecemos nessa noite pelo teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o teu amor não tem limite, e em teu perdão encontro paz. Glorificado seja o nome de Jesus. Acredito que todos fomos abençoados nessa noite, né? Enquanto os amigos e irmãos, por oferta de
Sexta-feira, oração do ciclo de oração na casa da irmã Daniele, já começa aqui, 19h30. Sábado, Mocidade ia fazer uma visita em Jardim Campo Grande, às 19 horas aqui no Grande Templo. Domingo, 8 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, às 19 horas, grupo e Santa Ceia do Senhor. Agradecendo às irmãs que estão nos visitando nesta noite, que o Senhor possa recompensá-la e abençoá-las também, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé e orar na voz do pastor Eduardo dos Anjos. Glória a Deus. Quinta-feira tem mais, né? Glória a Deus. Nós vamos ao Pai Senhor. Vamos orar agradecendo a Deus por tudo que fez a nossa vida. Grandioso Deus e Pai, Senhor dos céus e da terra. Mais uma vez, é Deus, no tempo que nos resta, elevamos os nossos pensamentos agora do trono da graça, para mais uma vez, a Deus, agradecer os seus vivos favores em todas as nossas vidas. Se estamos de pé, ó Deus, é porque a tua misericórdia, Senhor, é a causa de nós sermos consumidos. De bênçãos o Senhor tem nos enchido, de graça o Senhor tem, ó Deus, nos favorecido. Por isso, ó Deus, nós somos gratos ao Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado, ó Deus, na vida de cada um de nós. Cada um, ó Deus, segundo as suas necessidades, segundo a tua maneira. Portanto, Pai Santo e adorado, continua segurando nas nossas mãos e nos conduzindo, Senhor, levando-nos agora, ó Deus, em paz para os nossos lares. Nos conceder, ó Deus, uma noite agradável na tua presença. Continua conosco, ó Deus. Isso é que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus. E com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos que amam e aguardam a volta do Senhor. Vamos em paz, nos abençoe e está terminado o nome de Jesus.